Esta é a lição bíblica semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente, de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Essa é a lição para domingo, dia 16 de agosto de 2026. Tema: alma. Versículo de ouro. Salmo. Uma coisa eu desejei do Senhor, e eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Leitura responsiva. Salmos. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e tenra misericórdia. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Honra e majestade estão ante ele. Força e beleza estão no seu santuário. A Bíblia. Jó. Eu buscaria a Deus, e a Deus entregaria a minha causa. E tu saberás que teu tabernáculo estará em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Isaías. Em justiça tu serás estabelecida. Tu estarás longe da opressão, pois tu não temerás, e longe do terror, porquanto ele não se aproximará de ti. Nenhuma arma que é forjada contra ti prosperará, e toda língua que vier a se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. 2 Crônicas. E Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. Então vieram alguns que anunciaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades de Judá. E todo o Judá se pôs de pé ante ao Senhor, e em seguida sobre Jahaziel veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E ele disse: Assim vós diz o Senhor, não temais nem desanimeis por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Vós não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, porque o Senhor está convosco. E Josafá curvou a sua cabeça, com a sua face para o chão, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E eles se levantaram cedo pela manhã, e quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército
e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. E quando Judá veio em direção à torre de vigia no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos, caídos por terra, e nenhum escapou. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. Isaías: eu me regozijarei grandemente no Senhor. Minha alma estará exultante no meu Deus, porque ele me tem vestido com as vestes de salvação. Porque como a terra produz seu renovo, e como o jardim faz brotar suas sementes, assim o Senhor Deus fará surgir justiça e louvor perante todas as nações. Mateus: ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E eis que lhes trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Lucas, e sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele lhes respondeu e disse: o reino de Deus não vem com observação, nem lhe dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Romanos: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Apocalipse: eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, não haverá mais dor,
porque as coisas antigas são passadas. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro-texto da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. A alma é a substância, a vida e a inteligência do homem, a qual é individualizada, mas não na matéria. A alma jamais pode refletir algo inferior ao espírito. O homem é a expressão da alma. Céu, harmonia, o reino do espírito. Governo pelo princípio divino. Espiritualidade, bem-aventurança e atmosfera da alma. Os cristãos alegram-se com a beleza e a abundância íntimas ocultas do mundo, mas conhecidas por Deus. O esquecimento de si mesmo, a pureza e o afeto são orações constantes. A prática e não a profissão de fé, a compreensão e não a crença, conquistam o ouvido e a mão direita da onipotência e certamente atraem bênçãos infinitas. A confiabilidade é o fundamento da fé esclarecida. Sem aptidão para a santidade, não podemos receber a santidade. Amas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse mandamento abrange muito, inclusive a renúncia a toda sensação, afeição e adoração meramente materiais. Esse é o Eldorado do cristianismo. Envolve a ciência da vida e reconhece apenas o governo divino do espírito, no qual a alma é o nosso mestre e o sentido material e a vontade humana não têm lugar. O pensamento humano adulterou o significado da palavra alma por meio da hipótese de que a alma é uma inteligência tanto do mal quanto do bem, residente na matéria. O uso correto da palavra alma pode ser sempre obtido substituindo-a pela palavra Deus, quando se requer o sentido divino. Em todos os casos, usa-se a palavra sentido e obtém-se a significação científica. Conforme empregada na ciência cristã, alma é propriamente sinônimo de espírito ou Deus. Mas fora da ciência, alma é idêntica a sentido, a sensação material. A metafísica reduz as coisas a pensamentos e troca os objetos dos sentidos pelas ideias da alma. Ao tentar desfazer os erros do sentido, é preciso pagar integral e justamente, até o último centavo, até que todo erro seja finalmente submetido à verdade. O método divino de pagar o salário do pecado envolve desenredar os próprios emaranhados e aprender, pela experiência, a distinguir entre o sentido e a alma. Tudo deve ceder lugar ao fato espiritual, mediante a tradução do homem do universo de volta ao espírito. Na medida em que isso é feito, o homem e o universo serão encontrados harmoniosos e eternos. O sentido espiritual é uma capacidade consciente e constante de compreender a Deus. Na ciência, o homem é a prole do espírito. O belo, o bom e o puro constituem a sua ascendência. Sua origem não está, como a dos mortais, no instinto bruto, nem ele passa por condições materiais antes de alcançar a inteligência. O espírito é a sua fonte primitiva e última de ser. Deus é o seu Pai e a vida é a lei do seu ser. As relações entre Deus e o homem, princípio divino e ideia, são indestrutíveis na ciência, e a ciência não conhece desvio da harmonia, nem retorno a ela, mas sustenta
que a ordem divina, ou lei espiritual, na qual Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos, permaneceu imutável em sua história eterna. Não podemos negar que a vida se autossustenta e jamais devemos negar a harmonia eterna da alma, simplesmente porque para os sentidos mortais existe uma aparente desarmonia. É a nossa ignorância de Deus, o princípio divino, que produz a desarmonia aparente, e a compreensão correta dele restaura a harmonia. A verdade, por fim, nos obrigará a todos a trocar os prazeres e as dores do sentido pelas alegrias da alma. O mesmo poder que cura o pecado, cura também a doença. Eis a beleza da santidade. Quando a verdade cura o enfermo, ela enxuga os males, e quando a verdade expulsa o mal chamado doença, ela cura o enfermo. Jesus curava a doença e o pecado por meio de um único e mesmo processo metafísico. Há apenas um caminho para o céu, a harmonia, e a ciência divina nos mostra esse caminho em Cristo. Consiste em não reconhecer outra realidade, em não ter outra consciência de vida, senão o bem, Deus e o seu reflexo, e em elevar-se acima da chamada dor e do prazer dos sentidos. A ciência divina inverte o falso testemunho dos sentidos materiais e assim derruba os fundamentos do erro. Daí a inimizade entre a ciência e os sentidos e a impossibilidade de alcançar a compreensão perfeita enquanto os erros dos sentidos não forem eliminados. O homem é harmonioso quando governado pela alma. Daí a importância de compreender a verdade do ser que revela as leis da existência espiritual. Devemos formar modelos perfeitos no pensamento e contemplá-los continuadamente. Caso contrário, jamais os concretizaremos em vidas grandiosas e nobres. Que o altruísmo, a bondade, a misericórdia, a justiça, a saúde, a santidade, o amor, o reino dos céus, reinem em nós, e o pecado, a doença e a morte diminuirão até finalmente desaparecerem. A mente é a senhora dos sentidos corpóreos e pode vencer a doença, o pecado e a morte. Exerça essa autoridade dada por Deus. Tome posse do seu corpo e governe as suas sensações e ações. Erga-se na força do espírito para resistir a tudo que não seja a semelhança do bem. Deus tornou o homem capaz de fazer isso, e nada pode corromper a capacidade e o poder divinamente conferidos ao homem. Por meio do discernimento do oposto espiritual da materialidade, isto é, o caminho através de Cristo, a verdade, o homem reabrirá, com a chave da ciência cristã, as portas do paraíso que as crenças humanas fecharam e descobrirá que não caiu, que é íntegro, puro e livre.